Hoje, terça-feira, 14 de maio deste ano 2024, o Estado de Israel celebra o ano 76, ou seja, levam 76 anos desde que a Organização das Nações Unidas aprovou essa resolução lá no ano 1947 da criação do Estado de Israel. E no livro do Dr. William Soto Santiago, intitulado A Restauração de Israel, ele nos diz ali, nos falando deste evento, diz: a esperança para Israel havia quase desaparecido em tempos passados, nos tempos da Inquisição e da Shoah, evento também conhecido como Holocausto, mas o milagre divino foi realizado por causa de uma promessa divina. Deus não pode mentir. Ele estabeleceu um pacto com Abraão e, consequentemente, o tem que cumprir com a descendência de Abraão. Israel perdeu sua terra, perdeu seu reino, o reino de Davi. Mas tem uma promessa de restauração. Essa restauração já começou no ano 1947, quando a Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou a Resolução 181. E depois, no ano 1948, foi criado o Estado de Israel e se tornou uma nação livre e soberana. Já estamos na antessala da restauração do reino de Deus na terra. Tudo isso corresponde ao cumprimento da promessa da restauração para Israel. Israel está na expectativa. Ainda com todos os problemas que tem, Israel está esperando a vinda do Messias. Mas antes da vinda do Messias, Israel está esperando algo muito importante, que será o sinal de que o Messias estará na terra. O irmão Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, na América do Norte ou da América do Norte, mesmo que a mensagem se difundiu por todo mundo, nos diz no livro dos selos, na página 354, nos diz o reverendo William Marion Branham: Deus não atua com os judeus neste tempo. E o irmão William escreve, segunda dispensação, ou seja, durante a dispensação da graça. Aí está dizendo o irmão Branham, o Espírito Santo por meio desse instrumento que Deus não trata com o povo hebreu sob a dispensação da graça. Ou seja, o irmão William escreve aí, segunda dispensação. Não, Senhor. Agora, para que fique claro, até onde, porque muitos podem se perguntar, e está ainda a dispensação da graça aberta, ou se não está aberta, quando se fechou? Pois quando o cumprimento da promessa da vinda do Messias estivesse manifestado na terra. Ou seja, quando esse tempo messiânico, onde Deus ungiria essa pessoa para que começasse esse ministério messiânico, neste tempo final, desde aí, nesse entrelace no qual se esteve terminando a dispensação da graça e começando em cheio a dispensação do reino. Mesmo que seu nascimento, desde que começou, ou seja, o começo do instrumento pelo qual Deus estaria cumprindo nesse instrumento o ministério messiânico, desde que nasceu, desde aí, já
esse sétimo selo estava no meio do povo, porque tinha que nascer, tinha que crescer até que chegasse a etapa e idade onde Deus começasse a operar esse ministério messiânico. Agora, quando nosso irmão, o Dr. William Souto Santiago, já enviou a dizer, a falar, por meio desse instrumento no qual Deus estaria cumprindo essa promessa, o qual estaria dando fim à dispensação da graça e começo da dispensação do reino. Era o Espírito Santo fazendo ali um entrelace dispensacional e um entrelace de um ministério. Ou seja, que tudo que o povo esteve experimentando ali foi uma obra milagrosa, uma obra tão grande, mas ao mesmo tempo tão simples, que a muitos passou despercebido. E a promessa que ele tinha dito, fazer isso em memória de mim até que eu venha. E se esteve realizando todos esses memoriais e chegou o momento em que deixaram de ser feitos. Pois se deixaram de ser feitos era porque já Deus tinha pronto o instrumento onde essa promessa estaria se cumprindo e já teria certa quantidade de anos para começar esse ministério messiânico no qual estaria se entrelaçando entre gentios e hebreus, porque os hebreus, onde o vem é entre os gentios. Agora, continua dizendo, um irmão muito precioso que se congrega no tabernáculo, estou na página 354 do livro dos selos, veio a mim há pouco tempo e me disse, eu quero ir a Israel porque creio que é tempo de um grande despertamento. Outro me disse, irmão Branham, você deveria ir a Israel agora mesmo. Eles verão o sinal. Agora vejam, isso não deve ser feito. Eu estava pronto para ir. Esses judeus disseram, se este é Jesus o Messias, o veremos quando manifestar o sinal de profeta. Nós cremos em nossos profetas. Assim deve ser. Pensei, que coisa tão tremenda, eu irei. Nos encontrávamos perto, já estávamos no Cairo, Egito, e na minha mão tinha passagem para viajar a Israel. Eu pensei, eu quero ir para comprovar se é verdade que, vendo o sinal de profeta, crerão. Veremos se aceitarão a Jesus Cristo. Ele escreve o sinal de profeta. O irmão Louis Petrus, de uma igreja na Europa, enviou a Israel 1 milhão de Bíblias, e vocês viram esse filme do cinema que intitularam 3 minutos para meia-noite. Ali se vê os judeus chegando a Israel de todas as partes do mundo, desde que lhes concederam a terra. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse país esteve crescendo. Agora é uma nação completa. Tem sua própria moeda, sua bandeira, seu exército e tudo demais. E quanto a esses judeus regressando à sua pátria, quando foram pela primeira vez a diferentes países para levá-los, os queriam devolver a Israel e devolver seu terreno onde deviam estar. E recordem, todo o tempo que Israel não está na sua terra, estará fora da vontade de Deus, como aconteceu com Abraão. A quem foi dada essa terra? A quem foi dada a terra? Então, esses judeus não queriam subir no avião porque nunca tinham visto nada como isso. Então saiu um rabino e disse, nosso profeta disse que quando Israel regressasse à sua terra, seria sobre as asas de uma águia. Imediatamente embarcaram e regressaram a Israel. Aí está agora mesmo edificando, a figueira está reverdecendo, amém. Na bandeira está a antiga estrela de Davi com as 7 pontas. Ele escreve sobre as asas de uma águia. Agora o tempo da tribulação está à mão.
E vemos a abertura destes selos, a noiva está a ponto de tomar seu voo. E seguidamente começará o período da tribulação. Depois Deus virá para tirar os 144 mil judeus. Amém. Agora recordem que ali, ele nos diz mais adiante que isso acontece antes de começar a grande tribulação. São selados, o qual isso é algo muito, mas muito importante. Eles entram na grande tribulação selados. Ou seja, eles reconhecerão antes quem é o Messias, quem é o ungido, quem é o Cristo, o qual eles estão esperando, que tem que ser um homem de carne e osso, que esteja vivendo neste tempo final, o qual, muito em breve, se revelará a eles. Isso é perfeito. Podem ver agora como os selos revelam essas coisas? Então, estes são os últimos 3 anos e meio para essa gente, em cujo tempo Deus chamará os 144 mil judeus. Vê você? Ele não lidou com eles de outra maneira. Agora passamos para ter essa base ali do que ele nos falou mais adiante, neste mesmo sexto selo, diz, página 359, diz, mas Jacó disse, não vou te deixar ir se não me abençoares, não pode partir. Eu vou ficar contigo, eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são 144 mil ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Agora vejam como, por um lado, aparentemente se vê de uma forma, mas por outro lado ele diz que é antes de começar a grande tribulação. Aí é que entra essa revelação divina do alto, da parte de Deus para todos os filhos de Deus, onde podem compreender todas essas escrituras. E é tudo tão simples que não se pode a pessoa ficar com um só lado da escritura, porque vai estar todo confuso completamente. Agora continua dizendo, página 355, onde nos detivemos, diz, ele não lidou com eles de outra maneira. Não tiveram profetas então, e não crerão a menos que seja por um profeta. Você não poderá enganá-los. Eles somente ouvirão um profeta e nada menos. A quem eles ouvirão? A um profeta. Deus estabeleceu assim desde o princípio, e eles ficaram com isso. Vejam o povo hebreu. O povo hebreu sabe e conhece que Deus sempre opera por meio de um profeta, ponto. Não pode ser de outra maneira. Moisés disse, o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta. E ele escreve aí, a Moisés e Elias. Aí estão os ministérios, nos quais estão neste ministério, neste tempo final. E, por meio desse instrumento, Deus estará chamando-os e juntando-os e selando-os antes de começar a grande tribulação. O Senhor vosso Deus vos levantará um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis. E ele escreve aí, Moisés, profeta semelhante a mim. E todo aquele que não ouvir será tirado dentre vós. Está citando essa escritura de Deuteronômio. Agora vejam, todo aquele que não escute a voz desse profeta será arrancado do povo que, exterminado do povo que esteve ocorrendo, onde com a presença desses ministérios, Deus operando-os nesse instrumento, está realizando essa separação, essa segregação por essas pessoas, ou a essas pessoas que não escutam a voz desse profeta, porque já é escritural. Todo aquele que não ouvir a voz desse profeta será exterminado do povo, diz Deuteronômio.
Correto. Então seus olhos tiveram que ser cegados, porque de outra maneira o teriam reconhecido. E ao serem cegados, isso permitiu que Satanás viesse sobre eles e disseram: este é Beelzebul. Exatamente o que fazem as pessoas que não escutam hoje a voz desse profeta, desse enviado, o chamam Beelzebul, o chamam que tem espírito de diabo e um montão de coisas. Dizem que é um usurpador. Vejam, todo tipo de coisa disseram também de Jesus. E como seria paralelo em tudo, pois tem que ter pessoas que cumpram também essas escrituras. Tem que ter pessoas que estiveram representadas nas Sagradas Escrituras com esse grupo que não escutou tampar os seus ouvidos para não ouvir o que Deus falava por meio dos profetas. Zacarias aí nos mostra no capítulo 7, versículo 11. Vamos buscar essa escritura para ler, tal e como diz aí, em Zacarias. Vamos ver. Capítulo 7, sim, capítulo 7, versículo 11. Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Agora vejam que, na primeira vinda do Senhor, no cumprimento da vinda do Messias, o chamaram de Beelzebul. O chamaram de diferentes formas, desprestigiando e criticando esse véu de carne, esse instrumento no qual Deus estava cumprindo sua vinda. E assim é que na Escritura diz que seria no fim do tempo, o qual estamos vendo neste tempo todas essas Escrituras se cumprindo. Diz, este é Beelzebul, seu sangue seja sobre nós. Nós bem sabemos que este homem não é nada. Oh, como isso nos mostra. O que está acontecendo agora é o mesmo que aconteceu nesse tempo da primeira vinda do Senhor. Este não é ninguém, este não é nada. O mesmo disseram de Jesus. Vejam como as Escrituras voltam a se repetir. Este homem não é nada. Essa gente foi cegada. Assim estão alguns deste tempo final. Cegos. Por isso, toda essa geração, toda essa gente assassinada por Eichmann e todos os demais, lá atrás têm o direito de entrar. Seu próprio pai os teve que cegar para poder nos tomar a nós. Este é o quadro mais triste que podemos encontrar em toda a Bíblia. Pense, esses judeus estavam pedindo que o sangue do seu próprio pai, do seu próprio Deus, pendurado ali, sangrando, fosse sobre eles. Agora continua dizendo aqui no livro da restauração de Israel, onde nos detivemos. Qual é o sinal que Israel está esperando ver? Para assim saber que estamos no tempo em que o Messias aparecerá a Israel em algum momento? Vejamos. Se você lê os livros de teologia dos grandes rabinos, dos grandes teólogos do judaísmo, você encontrará que Israel está esperando o que Deus prometeu. Malaquias 4:5. Vede, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível. Israel está esperando ver o sinal de Deus, para assim despertar a realidade de que entrou no ciclo divino no qual o Messias Príncipe aparecerá para a restauração do reino a Israel, o reino de Davi. Quem é que vai restaurar o reino de Israel, o reino de Davi? O Messias Príncipe. Antes de Deus vir e ferir a terra com maldição, Ele enviará Elias para realizar um trabalho muito importante de restauração para Israel. Israel, como nação, receberá Elias e será restaurado. Receberá o Messias, porque o precursor do Messias é Elias. Israel estará
Israel entrará no ciclo divino de preparação para o estabelecimento do reino messiânico, que será a restauração do reino de Davi, no que o Messias príncipe se sentará sobre o trono de Davi e reinará sobre Israel e sobre todas as nações. Aí é onde Israel terá a maior bênção da sua história. Por isso, todas as nações dependem de Israel. Se não sabiam, agora já sabem. Essa será a paz do Messias sob o novo pacto prometido para Israel. E a esse novo pacto, agora vejam o pacto que Deus fez ali a Abraão. Agora vejam, continua dizendo, e a esse novo pacto entrarão muitas nações, e verão ser nações irmãs de Israel, a nação primogênita de Deus. Agora, para que o Messias príncipe realize esse trabalho dessa restauração, se requer o que se requeria para o cumprimento da primeira vinda do Senhor, realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Se requeria que esse ministério, no qual estaria realizando essa obra para o qual ele veio, para redimir, vejam, ele tinha que ser adotado. Agora vejam, nesta mensagem, Rompendo Barreiras, parte 3, pregado em 30 de novembro de 1996, nos diz, na página, vamos ver aqui, na página 82 desta versão, vamos ver se começamos. Na página 82, vamos buscar aqui rapidinho. Diz, o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse, no livro dos selos, página 469, que esse anjo, diferente dos demais, era quem tinha o sétimo selo. Ou seja, tinha a segunda vinda de Cristo. Passei a página 83, tinha a segunda vinda de Cristo. E também nos disse, ou seja, esse anjo que era diferente dos demais, tinha a segunda vinda de Cristo. E também nos disse pela página 472 do livro dos selos, que o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Seria que o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, seria como o nascimento de João Batista e como o nascimento de Jesus Cristo lá em Belém da Judéia. Ou seja, que tem que vir por meio de um nascimento. Tem que vir por meio de um nascimento o sétimo selo. E se tem que vir por meio de um nascimento, pois tem que nascer num corpinho. Por isso é que ele dizia, talvez, ou eu não morrerei de velho até que ele esteja aqui. Talvez eu não faça, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Ou seja, o irmão Branham ali estava nos mostrando que ainda o instrumento onde o sétimo selo estaria se cumprindo no meio da raça humana não tinha nascido esse véu de carne. Tão simples assim. Porque se tivesse dito, já nasceu e teria falado em outro termo, em outra maneira.
Mas vejam vocês, tudo isso é o que está sendo revelado e está se abrindo esse sétimo selo, do qual o reverendo William Branham disse que tinha se aberto 6 selos, mas ele não dizia nada ou não disse nada do sétimo selo. O selo do tempo do fim, que é o sétimo selo, quando começar, será algo completamente secreto segundo a Bíblia. Agora vejam que quem estaria abrindo esse sétimo selo é o mesmo que estaria cumprindo o sétimo selo. A aparição no meio do povo, mostrando que o que é o sétimo selo, aí está o cumprimento e aí está a abertura desse selo, desse sétimo selo. A mesma presença dele. Agora, ele continua dizendo aqui, agora, a pergunta é, para que tempo nasceria o véu de carne onde estaria manifestado esse anjo que era muito diferente dos demais? Quando seria seu nascimento segundo a carne, ou seja, por meio de papai e mamãe? E depois, quando seria seu novo nascimento no corpo místico de Cristo, por meio de crer em Jesus Cristo e receber seu Espírito Santo? E depois, quando seria o nascimento do ministério que Cristo operaria nele? Quando começaria a operar esse ministério, o anjo que era muito diferente dos demais? E quando será a adoção desse ministério? E quando será a adoção desse mensageiro no reino de Deus? Porque uma coisa é a adoção de um ministério e outra coisa é a adoção de um filho ou uma filha de Deus. Vejam que claro. Ou fala aqui nosso irmão William, mas ele mais adiante, ele não falou tão claramente, o melhor disse coisas nas quais, vejam, quando Jesus disse ali que não comer minha carne nem beber meu sangue não tem vida permanecente em si. E o irmão Branham, isso está no livro de citações, em outra mensagem eu disse, o irmão Branham aí, ele diz que, pergunta, irmão Branham, você quer me dizer que isso ele disse de propósito? Ele disse de propósito. Sim, disse de propósito, sim senhor. Vejam, os profetas são inspirados por Deus e falam e dizem coisas que muitas vezes a pessoa pode dizer, mas é que isso não quadra com isso outro. Quando se colocam a ver e a interpretar e a tomar essa letra, essas palavras, tal qual, como foram faladas, como nessa ocasião, disseram, mas este agora quer que sejamos canibais. E estão tomando essas palavras literais, vejam. E assim é em todos os campos, quando se toma alguma palavra que ele falou, esse profeta nesse tempo, e não colocam no lugar que corresponde. Por isso, quando ele diz, quando a noiva reconhecer sua posição, e em outra parte, na página 254 dos selos, que diz que essa noiva, vamos buscá-lo aqui um momentinho, quando eles puderem colocar essa palavra bem, página 254 diz, agora ontem à noite vimos que vinha com sua grande espada para matar e também vimos que ele será morto com a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 fios que o matará. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes. E aquele grupo, e ele escreve Moisés e Elias, com os escolhidos, e aquele grupo que em verdade pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, não é tomar a palavra e colocar onde você tem vontade. Assim não é. A palavra é preciso colocá-la onde tem que ser colocada. E aí é que vai produzir esses resultados. Se não coloca bem, não vai lhe produzir nenhum dos resultados que essa palavra deve produzir. O que vai formar a você uma confusão e vai ir direitinho a uma denominação. Vai estar com os seus credos e interpretações privadas, o qual não vai lhe produzir a fé de rapto.
Então cortará e partirá. Poderão fechar o céu, poderão fazer isso ou aquilo, ou o que quiserem. Apocalipse 11, 19. Porque isso é a vinda do Senhor. Apocalipse 11, Moisés e Elias. Apocalipse 19, o cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse, que é o verbo, a palavra encarnada em um homem. Agora continua dizendo ali. Uma coisa, porque uma coisa é a adoção de um ministério e outra coisa é a adoção de um filho ou uma filha de Deus. Com a adoção dos filhos e filhas de Deus, teremos o corpo novo. Mas com a adoção de um ministério, encontramos que é como foi no Monte da Transfiguração. Ali encontramos Cristo sendo adotado. E aquilo mesmo que foi visto lá na vida do reino de Deus, e o Filho do Homem vindo em seu reino com seus anjos, ou seja, com os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias têm que ser vistos manifestados em carne humana na vinda do Filho do Homem, na vinda de Cristo, conforme as profecias. Agora vejam vocês que para Jesus realizar a obra de Cordeiro de Deus ali na cruz do Calvário, dando sua vida e realizando a obra de redenção. Vejam vocês, estou buscando aqui essa outra página. Vejam vocês que tinha que ser adotado. Não podia ele realizar esse trabalho sem que fosse adotado. E vejam vocês, essa mensagem estou buscando por aqui as páginas deste que estou lendo, de Rompendo a Barreira. Ele tinha que ser adotado para realizar esse trabalho. Agora vejam, diz, os ministérios, estou na página 83. Os ministérios de Moisés e Elias têm que ser vistos manifestados em carne humana na vinda do Filho do Homem, na vinda de Cristo conforme as profecias. Para realizar essa obra, ele tinha que ser adotado. Esse ministério, porque aí já vimos que uma coisa é o ministério e outra coisa é, ou seja, a adoção desse ministério e outra coisa é a adoção do instrumento, porque vejam vocês que essa obra que ele realizaria depois da dispensação da graça, quando se completasse o último escolhido, então ele poderia sair do trono de intercessão, tomar o título de propriedade e entregá-lo a um homem, o qual estaria no planeta Terra, e Deus aí começaria essa obra messiânica por meio desse instrumento. E esse instrumento teria que estar adotado para depois realizar esse ministério messiânico e realizar a obra de reclamação. Agora, continua dizendo, agora haverá uma surpresa, em forma de pergunta. Agora, haverá uma surpresa, como houve 2000 anos atrás? Para o mundo religioso daquele tempo era uma surpresa, que a vinda do Messias não a haviam cumprida no meio do povo hebreu. Mas estava um grupo de pessoas que proclamavam que já estava cumprida a vinda do Messias e tinham como instrumento no qual estava cumprida a vinda do Messias para eles a um operário da construção, a um carpinteiro. Podiam dizer os líderes religiosos, esse é um bom líder
para uma união de trabalhadores, mas para ser líder de Israel como rei não tem as qualificações. Segundo eles, não tinha, mas segundo a palavra, sim tinha. Porque quem estava dentro dele era o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No cumprimento da sua primeira vinda em carne humana, a primeira vinda do Verbo em carne humana em toda a sua plenitude. Nos profetas do Antigo Testamento tinha se manifestado o anjo do pacto, o anjo do Senhor, na porção correspondente a cada era, e tinha falado por meio deles. Mas depois, nos últimos dias que começaram nos dias de Jesus Cristo, Deus falou por meio do seu Filho em toda a sua plenitude, em sua manifestação através de carne humana em toda a sua plenitude. Agora, para não ler tudo, vejam, vamos ir um pouquinho mais adiante, já depois vocês podem ler. Essa mensagem que eu creio que lemos em outras ocasiões. Vejam na página 85, um pouquinho mais adiante, diz: tudo era tão simples. Ou é da 84 embaixo. Agora temos umas perguntas as quais podiam ter naquele tempo também. Para aquele tempo, vejam vocês, as coisas que se cumpriram. E o único que cumpriu fielmente as coisas que o Messias tinha que cumprir foi Jesus Cristo. E apareceu no tempo exato para cumprir a primeira parte da semana 70 da profecia de Daniel. E na metade da semana foi tirada a vida do Messias, como estava escrito nas 70 semanas de Daniel. E não perceberam os líderes religiosos do povo hebreu, que estavam cumprindo as promessas messiânicas, que estavam se cumprindo as promessas messiânicas na pessoa de Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré. Tudo era simples e veio ser parte do comum do povo, se tornou parte da vida diária do povo. Todo este grande evento da primeira vinda de Cristo era um mais do meio do povo, pois a profecia dizia: do meio de vossos irmãos vos levantará o Senhor profeta como eu, a ele ouvireis. Tinha que ser um que estivesse no mesmo ambiente do povo, que comesse como os demais comiam, que dormisse como os demais dormiam e que falasse como os demais falavam. Não um que fosse se polir para tentar vir falando bonito, para que dissesse os grandes líderes religiosos: este é o ungido de Deus, este é o Messias de Deus. Ou seja, para que dissessem: este é, porque fala bonito, porque isso ou outro. Vejam. Mais adiante, vamos ver se é na 88 ou 87. Diz: agora, 87 diz: agora o véu de carne será simples. Sempre o véu de carne é a parte simples ou singela do programa divino. Mas é aí onde sempre as pessoas tropeçam, porque essa é a parte da simplicidade. Vejam vocês, a primeira vinda de Cristo em um jovem carpinteiro de Nazaré, um operário da construção, isso era o véu de carne quanto ao seu ofício ou profissão, mas quanto ao que estava dentro dele, era o Criador dos céus e da terra. Agora, para o tempo final, o grande será Deus, Jesus Cristo manifestado, mas o simples será o véu de carne, o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo em Espírito Santo estará se manifestando no cumprimento das promessas correspondentes ao último dia, a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Agora, para que tempo terá nascido esse véu de carne, humanamente falando, por meio de um homem e de uma mulher? E para quando terá nascido de novo? Vamos ver. Passamos a 88. Agora, para que tempo terá nascido esse véu de carne, humanamente falando, por meio de um homem e de uma mulher? E para quando terá nascido de novo? O único que sim que podemos ver ou pensar ou verificar quanto tempo, anos, terá esse ministério no ano que vem? E quanto tempo terá o instrumento, o véu de carne, onde Deus estiver cumprindo essas promessas? Isso é mais simples para verificar, mas saber quanto tempo terá quando começar a semana 70, isso é como saber em que ano seremos transformados e raptados. Vejam, ele não podia dar essa data.
Assim que podemos ver que é muito importante conhecer a forma progressiva em que Deus leva seu programa e vai cumprindo de etapa em etapa as coisas que ele prometeu. Agora vejam, ele diz aí, quanto tempo terá? Quando começar a semana 70. Agora, quando o instrumento que Deus está usando está ainda em carne humana, no tempo em que Deus o enviou, pois aí pode saber o tempo que vai levando e pode-se dizer, em tal ano fez isso, em tal ano fez isso, em tal ano fez isso, mas uma vez que Deus leva esse instrumento, aí se detém de contar, se para de contar, quantos anos teria no cumprimento desse trabalho, porque já se foi. Já não pode dizer quantos anos estaria ele cumprindo isso, porque Deus o levou. Pois então é preciso buscar em que instrumento, estando vivo, se cumpriria essa promessa. Veja o simples que é tudo. É preciso buscar então um instrumento que esteja vivo, para então conhecer isso que ele está aqui nos dizendo. Agora vejam já mais adiante, na página 89, já 88 lemos até ali. Estou pulando vários lugares porque era preciso ler tudo. Mas vejam vocês, vejam, mais abaixo do 88 diz, agora podemos ver que o ministério que levará a mensagem ao povo hebreu é o ministério que eles verão no meio da igreja gentia. O ministério de Cristo através do seu anjo mensageiro. Aí então compreendem como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos e aí se compreende de quem está falando quando diz anjo do Senhor Jesus Cristo, anjo mensageiro, pois tem que ser um instrumento que estiver vivo no meio do povo de Deus, enquanto se estava vivo. Esse instrumento onde ele está falando essas coisas, pois Deus estava mostrando, tipificando, refletindo, ou como você quiser colocar, para entender que ele o que estava falando era como seria, quando isso estaria se cumprindo. E como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, então, se não se cumpriu, por exemplo, com o irmão Branham, de ir a Israel e convertê-los a Cristo, se não se cumpriu nele, vejam, ele sabia que tinha que ser por meio de um profeta, de um véu de carne, não podia ser de outra forma. Se Deus tivesse revelado a ele que era por meio de um corpo glorificado, eterno, imortal, que o povo hebreu ia receber a Cristo, pois nem se preocupava em ir, porque ele ainda não tinha esse corpo eterno e glorificado. Por lógica, então ele não teria ido, porque Deus então teria mostrado que não era um corpo de carne. Mas como Deus revelou que é por meio de quem teria os ministérios de Moisés e Elias, quando ele percebeu, espera, eu tenho o ministério de Elias, mas tem que ser conforme Apocalipse 11. E Deus lhe mostrou ali que tem que ser com Moisés, acompanhado de Moisés. Não podia ser Elias sozinho. E aí, regressa. O anjo diz, regresse, volte. Nem és tu, nem é o tempo, nem é o ministério. Tem que ser conforme Apocalipse 11. E ele compreende isso e se retira, se vai a outro lugar. Agora vejam vocês como ele sabia que para converter o povo hebreu a Cristo tem que ser um véu de carne, onde os ministérios de Moisés e Elias estivessem sendo operados pelo Espírito Santo. E já ele se foi. E também se foi o nosso irmão William Souto Santiago. Deus o levou. Pois tem que buscar onde essa promessa Deus a cumpriria. Não podem esperar algo que não está na Escritura. Continua dizendo aqui na página 88 embaixo. Agora podemos ver que o ministério que levará a mensagem ao povo hebreu é o ministério que eles verão no meio da igreja gentia. O ministério de Cristo através do seu anjo mensageiro operando os ministérios de Moisés e Elias e nos falando a mensagem do evangelho do reino no último dia. E isso é tão simples como vocês o veem
é o que operará no meio do povo hebreu e romperá a barreira que há, pelo qual não puderam ver que Jesus é o Messias, o Rei de Israel, que eles estavam esperando, mas que veio em tal simplicidade que não puderam reconhecê-lo. Já passei 89. Quando reconhecerem a segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, então obterão conhecimento da primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus. Estão buscando construir um templo para oferecer a Deus os sacrifícios dos animaizinhos, para obter a misericórdia de Deus. Porque sem um sacrifício não há misericórdia que uma pessoa possa obter. E o povo hebreu teve muitos problemas, porque estiveram sem sacrifício, e o único sacrifício pelo pecado é o de Jesus Cristo, e o rejeitaram. Portanto, o juízo divino esteve caindo sobre o povo hebreu. Agora, quando receberem o sacrifício de Cristo, 144 mil hebreus, a bênção de Deus estará sobre eles. Vão perceber que não necessitavam construir um templo e oferecer um sacrifício de uns animaizinhos, porque o sacrifício do Cordeiro de Deus já foi efetuado na cruz do Calvário. Agora o povo hebreu está esperando a vinda de Cristo. E o cristianismo está esperando a vinda de Cristo. Não passará o cristianismo, não acontecerá o cristianismo, o mesmo que aconteceu com o povo hebreu no último dia, que se Deus cumpre essa promessa como cumpriu a primeira vinda de Cristo, em um operário da construção, a receberia ou a rejeitaria o cristianismo? O povo hebreu rejeitou o cumprimento da primeira vinda de Cristo, em um operário da construção, em um carpinteiro. Não pôde crer que esse foi o Messias, não pôde crer que esse era o cumprimento das promessas messiânicas. O cristianismo pensa ou diz que eles foram os incrédulos ao rejeitar Jesus, o carpinteiro de Nazaré, como Messias. E se Deus faz o mesmo entre os gentios e depois dá a oportunidade ao povo hebreu, o povo hebreu depois vai dizer o mesmo que diz o cristianismo sobre os hebreus, que diz que foram os incrédulos ao não crer naquele carpinteiro de Nazaré chamado Jesus, sendo Jesus o Messias prometido. Se Deus cumpre as promessas do último dia da mesma forma, por meio de um véu de carne simples e singelo, haverá um impacto muito grande na terra, porque ninguém pensou na possibilidade que novamente Deus cumpra a promessa da vinda de Cristo em um operário da construção. E isso lançaria pelo chão todos os estudos teológicos relacionados à segunda vinda de Cristo, lançaria ao chão toda a teologia do cristianismo com relação à segunda vinda de Cristo. E se encontrariam na disjuntiva, se encontraria uma situação muito difícil, colocar de lado as ideias teológicas e interpretações teológicas com relação à segunda vinda de Cristo e tomar o cumprimento da segunda vinda de Cristo, mesmo que não esteja de acordo às interpretações teológicas. Ou dizer, nós ficamos com nossa teologia quanto à segunda vinda de Cristo e rejeitamos o cumprimento da segunda vinda de Cristo como está sendo proclamado. Isso foi o que o povo hebreu fez quanto aos líderes religiosos. Isso foi o que o sumo sacerdote Caifás fez, o líder máximo da religião hebraica. Agora vejam que isso é o mesmo que está ocorrendo no meio da Igreja do Senhor. Essa disputa está sendo realizada dentro da igreja, onde líderes, ministros e líderes das diferentes congregações, alguns deles, rejeitaram o cumprimento da vinda do Messias. Rejeitaram a manifestação do Espírito Santo no meio da sua igreja. E ele disse, não, eu fico com minha interpretação do que ele trouxe na mensagem, eu fico com o que eu creio que é, e o cumprimento disso que estão proclamando eu não creio, porque assim foi na primeira vinda do Senhor. Mas depois vejam, essa disputa seguirá e chegará a essa parte final, onde já será com a besta e a imagem da besta, mas agora está sendo realizado no meio da igreja, essa disputa. E se verá como se viu ali, na restauração do altar, ali com Elias,
onde estava realmente o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E quem tinha o Deus verdadeiro. Agora, vejam vocês o que neste livro também nos diz da restauração de Israel. Também passamos a 165. Nos diz: temos a promessa da parte de Deus que para o tempo final haverá um reconhecimento do povo hebreu. E nesse reconhecimento, então, o reino do norte e o reino do sul terão um só chefe. Vejam ali em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 em diante diz: vem dias, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu pacto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí ele escreve, Apocalipse 7, versículo 2, ao 6 e 14 e 1 e também 11, versículo 3. Ou seja, aí está falando dos ministérios de Moisés e Elias. Eu serei a eles por Deus. Agora haverá aí um chefe. Vamos ver mais adiante aqui o que continua dizendo o nosso irmão William. Essa promessa corresponde ao Messias Príncipe, para que ele realize esse grande evento no tempo final. O Messias Príncipe será o filho de Davi, quem virá ser o chefe do reino do norte e também do reino do sul. Os dois reinos se tornarão um só reino. Agora, quem não goste desse chefe, não se preocupe. Quando em uma companhia não gosta do seu chefe, numa empresa você não gosta do chefe e você quer fazer o que te dê vontade nessa companhia, o primeiro que fazem é que te dão uma carta de demissão e o colocam para fora, porque você não é regido por esse chefe. Há uma ordem em cada empresa. Vejam, e neste reino do Messias Príncipe, quem não gosta desse chefe, não se preocupe, que então o deixará guardadinho. Depois que é lançado na grande tribulação e depois que morrer, vai estar 1000 anos guardadinho, porque não gosta desse chefe, não pode estar no reino onde esse chefe vai administrar e vai estar encarregado desse reino. Portanto, como não gosta e não receber esse chefe, como vai estar no reino onde não lhe agrada esse chefe não recebeu? Pois será guardadinho, guardado em um lado até que passe os 1000 anos. E depois, se sai bem no juízo final, entrará na eternidade. Se não, pois será destruído. Agora continua dizendo, os dois reinos virão a ser um só reino. Assim, em efeito, estará restaurada a casa de Davi, o tabernáculo caído de Davi será restaurado e a dinastia de Davi será restaurada. E o reino de Davi será restaurado. Ezequiel 34, 22. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, e ele as apacentará. Ele as apacentará e lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse, farei com elas um pacto de paz.
Todas as nações buscam a paz. Israel busca a paz. A deseja de todo o coração. Mas não haverá verdadeira paz, a paz imperecível, fora desse pacto de paz que será estabelecido pelo Messias Príncipe, o filho de Davi que virá neste tempo final. O Messias Príncipe estabelecerá seu reino, que é o reino de Deus, e se sentará sobre o trono de Davi, ao qual ele é herdeiro, e estabelecerá esse novo pacto de paz com Israel. O salmista também nos fala do Messias. Salmo 2:6. Mas eu pus meu rei sobre Sião, meu santo monte, eu publicarei o decreto. O Senhor me disse, meu filho és tu. Eu hoje te gerei, pede-me, e te darei por herança as nações. O Messias Príncipe é quem herdará todas as nações. Assim, todas as nações que existirão no reino milenial estarão dentro do reino do Messias. Pertencerão a esse reino. Salmo 2, 8 ao 9. E como posse tua, os confins da terra, os quebrantarás com vara de ferro, como vaso de oleiro os esmiuçarás. Isso é o mesmo que faz a pedra não cortada por mãos, que fere a imagem nos pés de ferro e barro de oleiro. Daniel 2, 34 ao 45. É o mesmo personagem, o Messias Príncipe, do qual fala aqui. Salmo 2, 10 ao 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, admiti a demonstração os juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Honrai o Filho, para que não se aborreça, e pereçais no caminho. Pois se inflama brevemente a sua ira. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Essa é uma passagem messiânica, a qual estará se cumprindo. É um salmo, uma passagem messiânica. Agora vejam vocês que para a restauração de Israel se requer que esse instrumento tenha essa adoção ministerial, ou seja que não sabemos desde quando foi para realizar essa obra dessa restauração e realizar no meio da Igreja do Senhor essa obra de reclamação. E, como ele nos falou, nessas palavras ali, em 2016, vejam, ele tinha ali 76 anos, quando estava falando essas coisas, e esta semana, vejam, hoje estão se cumprindo 76 anos do Estado de Israel. E muitas coisas estão se movendo no programa divino. Agora, temos que estar com nossos olhos espirituais bem abertos, porque tudo Deus o cumpre em simplicidade. Agora vejam, no livro da restauração do reino de Israel, na página 308, que foram as palavras que ele falou ali nessa atividade, na Argentina, nesse dia último, diz, Elias está prometido para vir antes que venha o dia terrível de Deus, ou seja, antes da festa das trombetas, antes que a festa das trombetas se cristalize, porque a festa das trombetas contém o juízo divino que cairá sobre a humanidade. Portanto, o primeiro que Israel verá é Elias proclamando a paz permanente para Israel e para toda a humanidade no marco do reino de Davi restaurado. O reino dos gentios está nos pés de ferro e barro de oleiro, com a vinda da pedra de ângulo de Daniel capítulo 2, que é a vinda do filho de Davi. Para se sentar no trono de Davi, o reino dos gentios será esmiuçado, e a pedra não cortada por mãos crescerá e formará um reino que encherá toda a terra. E aí é onde virá a paz para Israel e para toda a humanidade, a paz permanente. De outra forma, todos os discursos religiosos que todas as religiões tiveram só serão palavras que o vento as levará. Queremos que se cristalize o que Deus prometeu para Israel, a restauração do reino de Deus na terra, que é a restauração do reino de Davi e trono de Davi. Essa é a única esperança que há para Israel. Fora dessa esperança,
há outra esperança, mas vocês não querem. É a desaparição de Israel, que muitos desejam, mas não queremos. Portanto, estejam atentos à promessa de Elias, para que o conheçam quando venha falando sobre a paz permanente no marco do estabelecimento do reino de Davi na terra. Essa é a única esperança que há para Israel. E podemos dizer como em algumas ocasiões se diz, ou toma ou deixa. Ou é estabelecido o reino de Deus na terra, o reino de Davi, ou o reino babilônico ficará com o reino terreno e acabará com todos os judeus. E a religião que estabelecerão nesse reino será a religião babilônica, do bezerro de ouro. Esse era o conflito lá em Israel, com o do bezerro de ouro. E a religião da idolatria governará o mundo inteiro. Acabará com os judeus e com a religião de Deus, do único Deus, se não despertam a tempo. Se vocês não despertam a tempo. E vou ler somente o dele, porque aí fazem alguns comentários, quem traduz. E diz o irmão William, a mim não me resta muito tempo na terra. Já tenho 76 anos e não tenho tempo para perder, nem com os gentios, nem com os judeus. Se não tem tempo para perder, e vem para realizar um trabalho, porque veja o que diz depois, fui enviado da presença de Deus para dar essa notícia, essas boas novas para Israel. E quanto mais rápido de todas, mais rápido posso ir à casa do meu Pai Celestial. Já aí está mostrando o trabalho que ele veio realizar no meio do povo, para depois que as der, ir para que se cristalizasse isso que foi falado, profetizado por ele, com o cumprimento do ministério messiânico, no meio da igreja do Senhor, para trazer a fé de rapto, a noiva, com as boas novas que ele trouxe, preparou o caminho para o Messias, para o ungido, para o Cristo, a adoção do ministério final de Deus para a restauração de Israel. Foi para mim um privilégio grande poder conversar com vocês nessa ocasião, neste dia onde se celebra o aniversário número 76 do Estado de Israel. A adoção do ministério final de Deus para a restauração de Israel.